Bom dia, meus amados, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês no dia chamado hoje. Hoje eu vou deixar uma mensagem aqui para despertamento, né? Falando sobre a depressão. Essa palavra aí, depressão, né? Já vem desde a antiguidade. E as pessoas pensam que a depressão surgiu nesse século XXI, mas não foi. Foi desde o primórdio e as pessoas já vêm sofrendo de depressão. O que é a depressão? É um estado de espírito mal resolvido. Mas antes da depressão chegar até você, vem o medo. Depois do medo vem a ansiedade. Aí depois que vem a depressão. O que é a ansiedade? Conceitua-se como aspecto de transtorno mental desregulado. A ansiedade, antecipa situações de risco e se preparam para desafios diários. Isso aí está correlacionado com o medo, que é uma das chaves para a abertura da ansiedade. O medo, ela está correlacionado com a ansiedade. Obtendo medo, você logo a seguir vai adquirir a ansiedade. E isso dá-se o nome de transtorno. Esses transtornos, elas podem apresentar vários sintomas, tais quais preocupações, tensões, medos, pensamentos descontrolados, sensação de perda contínua, tensão muscular, afeta até mesmo o nosso intestino, né? Desregula o nosso intestino. Alguns prendem, alguns soltam, né? E isso a gente vai observando dia a dia e vê que não está nada certo, né? Mas existem alguns exames que são essenciais para se averiguar onde está o problema. Quais são os tipos de exames que eu estou falando? Exame de sangue específico. Quando a nossa serotonina, junto com a dopamina, estiverem baixa, aí vem a tal chamada depressão, né? A serotonina e a dopamina. Quando a serotonina e a dopamina e a noradrenalina, que são os hormônios do amor, estiverem em alta, aí você está exalando em suas vidas as coisas boas, as coisas frutíferas, as coisas que te traz paz, as coisas que te traz alegria na alma. No entanto, quando a noradrenalina e a adrenalina estão alta, aí disse que ou você está fugindo, querendo fugir de algo, ou a luta que você está passando está acima do seu limite, né? E nós temos que estar bem atento em relação a esses tipos de coisa, porque muitos falam que a ansiedade ou a depressão é frescura, mas não é frescura. Em um dos meus livros, até eu escrevi sobre a depressão, e nós sabemos que a depressão hoje é saúde pública, tá? Hoje já foi designado como saúde pública, porque muitas, tanto criança, adolescentes, jovens, idosos, estão passando por esse processo de depressão. E se nós não tivermos cuidado,
né, a gente acaba perdendo um dos nossos entes queridos por causa da depressão. Conforme eu falei, a dopamina baixa significa mau humor, né? Ou tem dupla personalidade, é porque o hormônio da ansiedade e o da depressão estão em baixa. Quando você vê uma pessoa com dupla personalidade ou de mau humor, que ela não consegue se alegrar com nada, e muito menos com ela, você pode ver que a dopamina dela, juntamente com a serotonina, estão em baixa e temos que estar atentos, porque senão pode chegar uma depressão e essa depressão pode ser um pouco severa. Quando a dopamina está descontrolada, ou você vai ter ou estar com ansiedade ou esquizofrenia, que também faz parte desse âmbito aí do transtorno, né? Uma coisa que eu digo, uma patologia vem chamando a outra. Para você ver que quando um está baixo, o outro está alto, tudo descontrola na tua vida. Mas quando está tudo normal, quando todos esses hormônios estão normais, né? Você vai ver que a sua vida vai bem. Mas a gente tem que estar sempre atenta, né? Há tratamento? Sim, há tratamento. Alguns medicamentos para acalmar essa tensão, essa situação no momento. Eu tomo muito chazinho de mato, né? Chazinho de erva cidreira, chazinho. E também receito também esses chás para as pessoas mais conhecidas, mais amigas. Capim-limão, erva cidreira e tantos outros chazinhos que faz acalmar, além de refrescar o intestino, faz nos acalmar um pouco mais, o sono fica mais perfeito. Então, nós temos uns chás que são bons para isso. Você não precisa tão somente estar tomando tarja preta, né? Porque a maioria dos médicos desconhece os remédios os remédios, só conhece os remédios alopáticos e os fitoterápicos eles desconhecem. Então, a gente que estuda mais o fitoterápico, eu aconselho mais o fitoterápico. Mas o médico, de acordo com a sua situação, você pode muito bem ir procurar ajuda no terapeuta, né? E junto com o psiquiatra, porque quando está em alta a sua ansiedade, o terapeuta vai cuidar da causa, mas o psiquiatra ele pode passar algum tipo de remédio que te controla um pouco mais. Porque a depressão não é brincadeira. A depressão não é um estado que muitos falam por aí, demoníaco, né? Ah, eles estão com demônios. Não, isso não são demônios. São de um desencadeamento que houve na sua vida, um processo que houve na sua vida e desencadeou para uma ansiedade ou para uma depressão. Mas tem cura, caso você procure com rapidez e diligência a um médico propenso a estar te ouvindo, né? E a um médico que possa estar passando algum tipo de remédios onde possa bradar aqueles sintomas que você está passando no momento, né? O que desencadeia a ansiedade? Trauma, crises,
conduta de personalidade. Se for a chave uma ansiedade biológica, procura a um psiquiatra. Se não for, se você tiver certeza que não é uma coisa biológica, procura um tratamento com terapeuta, tá? Porque eles vão te ouvir e hoje em dia é muito difícil, mesmo em meio aos seus amigos, alguém emprestar o seu ouvido para outra pessoa. E o terapeuta, ele tem esse dom de parar, de ouvir e depois aconselhar. É bom a gente poder ter alguém, né, que possa estar nos ouvindo, que possa estar nos aconselhando o que deve fazer, o que devemos fazer da nossa vida. Caso contrário, você vai fazer a junção, o terapeuta junto com o psiquiatra para melhorar os sintomas, e assim que melhorar esses sintomas que são bem delicados, de acordo com o nível da tua ansiedade, você vai se brandar e depois você mesmo pode ficar e tirando, desmamando esses seus remédios e controlando com remédios homeopáticos, né? Para evitar que a ansiedade gere um transtorno, algumas medidas de qualidade de vida podem estar agrupado nesse seu tratamento. Exercícios físicos, alimentação saudável, balanceada, cuidar da qualidade do sono, técnicas de relaxamento e lazer. Você tem que sair de casa. Não adianta você estar ansiosa, presa dentro de casa. Eu estou falando com convicção, na certeza, porque eu também tive depressão. E, no entanto, eu fiquei quase um mês presa dentro do quarto, porque a minha mãe faleceu subitamente e eu tive um choque, sofri um choque. E entrei em depressão e com uma febre de 40 a 41 graus. Por 23 dias eu tive essa febre. Quase que eu morri. Mas Deus é soberano e conhece a história de cada um. Por isso eu digo para vocês, existe cura. Eu fui curada. Por isso que hoje eu estou aqui falando para vocês sobre a depressão. Em um dos meus livros eu descrevi, é sobre mesmo a depressão, tá? E não estou falando nada aleatório. Eu tive que sair de casa, também só saí porque uma das minhas amigas viu que eu estava presa dentro do quarto e me tirou de dentro do quarto. Eu louvo a Deus pela vida dela até hoje. Porque se não fosse ela, Jesus, né? E ela ter me tirado de dentro daquele quarto, talvez eu não estaria aqui para contar a história. Mas Deus é fiel e justo e abençoa os seus, né? Vai para uma praia, vai para uma piscina, vai para um shopping, vai almoçar fora, vai para restaurante, vai para um lazer, faça um lazer, vai para a casa do vizinho, vai conversar, vai distrair a tua mente, porque enquanto você estiver presa dentro de si, você não vai conseguir se liberar e se libertar da ansiedade ou do medo, porque o medo vai levar à fobia. A fobia vai te levar a um transtorno bem pior, entendeu? Então, você começa a se cuidar desde agora para que não chegue aos extremos. Tem pessoas que estão perdendo a vida por causa de depressão, por causa de ansiedade, transtorno bipolar, enfim, uma série de coisas que vem acumulando e isso pode te levar realmente a aquilo que você e nem a família quer. Que as pessoas
com a ansiedade e depressão muito alta, ela tende a cogitar a sua própria morte. E não é isso que nós queremos de vocês. Eu quero para você a vida. Eu quero que você se libere, se liberte. Tá bom? E conforme eu falei, a ansiedade tem cura. A Bíblia mesmo já diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas como eu cuido, como Deus cuida das aves dos céus que não planta, que não colhe, que não faz nada, o Senhor também, Ele cuidará de você da mesma forma que cuida das aves dos céus. Que nós não passamos de uma ave do Senhor, não passamos de ser uma ave, uma criatura do Senhor. Por isso que Ele tem cuidado de nós. Portanto, é o conselho que eu te dou. Distrai a tua cabeça. Não fique presa dentro de casa. Não deixe que a ansiedade, o medo, a depressão tire a sua vontade de viver, mas prossiga para o alvo. Quem é o alvo? Leia a Bíblia, que ali você vai descobrir um monte de coisa e vai fortalecer a tua alma. Que Deus assim te abençoa. Mas não pense negativamente sobre a sua própria vida. Você não merece sofrer. Deus te deu a vida para você viver uma vida em abundância. Portanto, segure na mão do Senhor e caminhe com Ele, porque Ele vai te dar a resposta certa e vai curar você da depressão, da ansiedade, assim como Ele me curou. Deus te abençoe no dia chamado hoje.